Bom, esse praticamente é o cálculo que vocês mais vão utilizar na vida profissional de vocês, tá? Cálculo de gotejamento a gente usa muito, tá? Usa sempre, bem dizer, tá? Salvo quando a gente tem cálculo de... Quando tem a bomba de infusão já pré-programada, a gente vai lá e coloca na bomba. Quando é que a gente vai utilizar esse tipo de cálculo? A gente vai utilizar sempre que uma prescrição médica ela tiver um volume para ser administrado via endovenosa por um período pré-estabelecido. Então, o médico determina um volume, né, exemplo, 500 ml, e ele te diz para quanto tempo ele quer que aquele volume entre no paciente. E aí a gente vai ter que fazer esse cálculo para saber quantas gotinhas vão ter que cair lá no injetor, no copinho de gotas, né, no conta-gotas, para a gente poder fazer esse volume entrar naquele tempo específico, né? Para isso, a gente faz um cálculo para determinar quantas gotas elas devem ser infundidas. Na verdade, isso vai determinar a velocidade que aquela medicação ou que aquele soro vai entrar no paciente, tá? Para que ele termine no tempo correto, né? Para isso, nós temos basicamente dois tipos de equipo, tá? Então, nós temos dois equipos diferentes que se distinguem em relação ao tamanho da gota, tá? E isso vai fazer diferença no tempo de infusão do medicamento ou do soro, tá? Primeiro deles, o mais comum de todos, a gente usa o tempo inteiro, é mais fácil de usar e é o que a gente usa no dia a dia o tempo todo, tá? Que é o equipo macrogotas. Primeira coisa é que o equipo macrogotas ele é mais barato, tá? Já começa por aí. Ele é um equipo mais simples e mais barato de ser utilizado. Por esse motivo, acaba sendo utilizado com mais frequência, tá? Mas não que a gente não utilize o outro, tá? Ele é utilizado, esse equipo macrogotas, quando a gente precisa infundir qualquer tipo de medicamento, soro, tudo, por qualquer via parenteral, tá? Quando não se faz necessário um controle maior, né, do que vai ser infundido. Então, soro, medicação, infusão de eletrólitos, alimentação, enfim, tudo que tiver que ser infundido via equipo macrogotas pode ser feito tranquilamente por esse equipo, tá? Aí aqui vai um negócio que vocês precisam anotar, tá? Isso aqui obrigatoriamente vocês precisam ter anotadinho, tá? Isso aqui é uma referência que vocês vão ter. 20 gotas do equipo macrogotas equivalem a 1 ml. Isso é uma informação. E uma gota desse equipo macrogotas equivale a 3 microgotas. Tá? Essa é uma informação bem importante para nós. Até para a gente poder entender a lógica do gotejamento, tá? Tudo bem até aí? Eu vou indo, tá, gente? Esse aqui é o cara, tá? Esse é o equipo macrogotas. Ele é um equipo simples, não tem nada de diferente, tá? Já vou dizer para vocês uma característica interessante de alguns equipos, tá? Esse cara aqui, principalmente, que é o mais comumzinho, a gente usa em todos os hospitais que eu trabalhei, a gente usava esse aqui. É um dos mais baratos que existem no mercado, tá? Esse cara aqui, ele tem essa pecinha, que é a roldana. Ela é branca a parte de fora e a parte da roleta ali, ela é azul, né? Já vou dizer para vocês, tá? Isso é para conhecimento prático de vocês. Para vocês fazerem a regulagem da contagem de gotas desse tipo de equipo aqui, você precisa abrir ele inteiro e depois fechar ele aos poucos para você diminuir o volume das gotas. Tá? Por que isso? Normalmente as pessoas tentam empurrando a roleta para cima para ele ir gotejando mais lento. Só que nesse equipo aqui, ele é diferente, o procedimento dele, por ele ser mais simples, eu já estou dizendo para vocês o macete. Abra todo ele e vem de cima para baixo, você vem controlando as gotas. Tá? Aí fica mais fácil de você controlar. Sempre na embalagem do equipo vai estar escrito se ele é macrogotas ou microgotas, tá? Simples assim, tá? Já começa por aí nosso detalhe. Não tem segredo nenhum, tá? Alguns equipos, eles vêm com um injetor lateral. O que é esse injetor lateral?
Para você não precisar tirar lá, desconectar o soro para fazer a medicação lá do Polifix, você pode fazer a medicação diretamente por aqui. Tá? Você conecta a tua agulha com a seringa aqui e fecha todo o equipo e administra a medicação por aqui, direto na veia do paciente. Tá? Aqui tem uma borrachinha e você faz a administração do medicamento por aqui. Chama-se injetor lateral do equipo. Tá? O outro tipo de equipo que nós temos é o equipo microgotas, né? Se nós temos, então, macrogotas, um equipo que tem uma gota maior, nós temos um equipo microgotas, um equipo que tem uma gota menor. Ele é utilizado quando existe uma necessidade de que o volume que está sendo infundido ele seja minuciosamente controlado. Tá? Ele é utilizado muito na pediatria, nas UTIs neonatais e neopediátricas, é utilizado também para infusão de quimioterápicos, pode ser utilizado em unidades coronarianas, em unidades renais. Toda vez que você tem medicamentos que precisam ter um controle maior do que está sendo administrado via endovenosa ao paciente, você utiliza esse equipo microgotas, tá? Quando que isso vai acontecer? Das duas maneiras. Tanto a própria farmácia da instituição pode determinar isso, esse medicamento tem que ser via microgotas. Ou a embalagem do medicamento já vem descrito. Esse medicamento só deve ser administrado via microgotas. Ou ainda uma terceira opção, uma terceira situação, que seria o médico determinar para vocês que ele quer num equipo microgotas para que seja administrado mais lentamente aquela medicação, para que ele tenha um controle melhor dos efeitos que ela vai causar. Tudo bem? Então, o médico pode informar, a farmácia, né, o farmacêutico da instituição pode informar, ou né, a própria medicação vier descrita que deve ser administrado somente via equipo microgotas. Tudo bem até aí? Outra informação, se aqui no equipo macrogotas nós temos uma gota equivalendo a 3 microgotas, no equipo microgotas nós temos 3 microgotas equivalem a uma macrogota, tá? Só o contrário do que estava na informação anterior lá, tá? Se quiserem anotar, eu dou um tempinho para vocês anotarem isso aqui. 3 microgotas igual a uma macrogota. Qual que é a diferença desse equipo? Se a gente olhar na parte de trás dele, aqui na parte que vai entrar o medicamento no paciente, nessa parte aqui, não tem nada de diferente. Ele é um caninho igual, né, onde vai fazer todo o trajeto da medicação. Você tem a roldana aqui com o controle do gotejamento, você tem a ponta onde vai administrar a medicação no polifix do paciente, tá? Aonde que está a diferença desse equipo aqui, ó? Estão vendo que aqui dentro ele tem uma pecinha que diminui o tamanho da gota? Uma pecinha azul? Estão vendo bem aí a imagem? Essa pecinha é que deixa a gota menor. Essa pecinha faz com que o equipo seja microgota, tá? Só isso, tá? De diferente. Só que, claro, não é só uma pecinha que qualquer um vai lá e coloca, né? Ela tem que ter um tamanho correto, né? Da perfusão, né? Da permeabilidade dessa peça. Então, por isso que ele se torna um equipo um pouco mais caro, tá? Mas a ideia é essa, ele tem uma pecinha. Então, se por um acaso você tiver na dúvida se você pegou um equipo micro em vez de um equipo macro, dá uma olhada nessa informação aqui. Se no copinho de gotas ele tiver essa pecinha aqui, ele é um equipo microgotas, tá? Mas, de novo, na embalagem vai estar escrito, tá? Na embalagem vai estar escrito que aquele equipo é microgotas. Então, vamos lá. Gente, cálculo de gotejamento não tem outra opção para vocês. Vocês vão ter que decorar essa fórmula, tá? Então, não sei como é que vocês vão fazer para decorar essa fórmula, mas ela é uma fórmula simples, tá? Que é gotas igual a volume dividido por tempo vezes 3,
tá? Esse cálculo aqui, cálculo para tempo em horas, tá? Não, Murilo. Eu vou fazer de novo, tá? Vou fazer outro cálculo. Vamos mudar ali. Vamos fazer com o mesmo volume, tá? Apaguem esse cálculo do caderno de vocês aí, que senão ele está errado. Então, vocês vão usar como exemplo e ele não está certo, não. Tem outro cálculo para fazer em minutos. Eu vou passar para vocês também. Vamos usar 2 horas. Era 250, era 500 ou 250 que eu fiz? 250, né? Gente, que ruim que é fazer aula online dessas coisas. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos se virando. Que seja em 2 horas. 2 horas vezes 3. Aí sim, aí o cálculo vai dar certo. Tá? Não vai ficar errado aquela informação. 2 vezes 3, 6, né? Então vai ficar 250 dividido por 6. 250 dividido por 6. Aí, agora tá certo. 41 gotas, vírgula 6. Vou colocar os dois. Tá? Entenderam que esse cálculo aqui é para horas? Tá? Eu esqueci de colocar isso aqui no slide. Por isso que eu me confundi. Tá? Então, voltando. Esse cálculo aqui, essa fórmula é para equipo macrogotas e para o cálculo em tempo, quando você tem o tempo em horas. Então, se o médico quer fazer em 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, essa fórmula é que vocês vão usar para o equipo macrogotas. Tá? Minutos é uma outra fórmula. Eu vou passar para vocês que minutos, daí a gente não precisa ficar transformando, não precisa fazer nada, tá? É mais fácil. Vamos lá. Tá aqui, ó. Outro exemplo para a gente entender. Esse aqui já está escrito até, para vocês não precisarem copiar. Então, o médico pediu um soro de 500 ml, tá? Um soro glicosado, na 5%, e ele tem um volume de 500 ml. Tá aqui, ó. O volume é 500 ml. Para ser infundido em 4 horas. Ou seja, eu tenho o volume normal e eu tenho também o tempo em horas, certo? E qual equipo ele quer que faça? No equipo de macrogotas. Então, quanto que eu vou ter que saber, quanto que eu vou fazer para saber quantas gotas vão entrar dentro do paciente, sair do meu equipe para entrar esse volume em 4 horas no meu paciente? Então, eu vou substituir na fórmula. A fórmula está aqui do lado, gotas igual ao volume dividido por 3, e eu só vou substituir os números na fórmula. Então, volume 500 ml, está aqui. Vamos dar um check em todas as informações quando a gente for vendo. Tem volume? Ah, não é esse aqui. Tem volume? Tem, já está lá. Ó, 500, né? Beleza. Aí, o que mais que tem na fórmula aqui? Tempo. Esse número é em horas, né? Nós temos aqui, ó, 4 horas. Beleza. 4 horas. Coloquei na fórmula, tá aqui. Tá? E o 3, da onde que vem? Tá aqui na fórmula, ó. Vezes 3. Pronto, tá montada a minha conta. Qual a primeira etapa que eu tenho que fazer? Fazer a minha multiplicação. 4 vezes 3, 12. Certo? Qual o próximo passo? Dividir. 500 dividido por 12 dá 41,6 gotas por minuto. Tá? Gente, essa informação aqui embaixo, ó, a abreviação, é essa informação aqui. Tem gente que coloca por extenso, tem gente que coloca, eu já vi colocar, por exemplo, GTS barra minuto, gotas por minuto, ou você pode colocar G barra minuto.
Só que G/minuto, vocês concordam que parece ser gramas por minuto? Então, o que eu prefiro? Eu prefiro ainda que seja colocado GTS ou por extenso, gotas por minuto, tá? Eu acho que fica mais claro na hora de você anotar as tuas informações, tá? Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Sim, ô professor, Olá. eu entendi o cálculo. É outra dúvida. A gente vai ter que abrir, no caso, aquele equipo, e daí a gente vai ter que contar no relógio para ver que vai dar 41 gotas por minuto? Como é que a gente Perfeito. vai fazer para administrar, para saber o tempo do gotejamento ali? É isso aí mesmo, É tá? isso? Ah, Você vai pegar o seu reloginho e vai contar o tempo, o correto, tá, Elo? O correto seria você ficar contando 1 minuto as gotinhas caindo ali, tá? uhum, Só que você concorda comigo que 1 minuto, às vezes, se você tiver errado as gotinhas caindo, você vai ter que contar mais 1 minuto. E se tiver errado de sim, novo, você vai ter que contar mais 1 minuto, e mais 1 minuto, até você acertar o número de gotas. uhum, Principalmente se for assim, um número que nem 41 gotas, né, 50 gotas, vocês vão ver que o equipo microgotas às vezes dá 300 microgotas, sabe? Então, poxa, você ficar contando 300 microgotas ali dentro de 1 minuto, eu acho que é mais fácil de você se perder. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte: quantos segundos tem se eu contar 15 segundos vezes 4, ele não dá 60? 15 vezes 4, 60, tá? Então, as duas formas mais fáceis de vocês contarem seria ou contar 15 segundos ou contar 30 segundos vezes 2, que também dá 60. Então, o que é isso? Você vai pegar o teu reloginho e vai contar ou 15 segundos, e vamos dizer que aqui, ó, 41. Deixa eu fazer aqui. Aqui, na verdade, vai ficar 42 gotas. Ô, saco. 4 dá 10,2. Isso aqui. Você vai lá, contou durante 15 segundos e deu 10,5 gotas, né? 10, mais ou menos 10 gotas. Aí você vai pegar 10 gotas e vai multiplicar por 4. E aí você chega mais ou menos no cálculo ali. Você pode aumentar 1 gota ali durante o teu gotejamento ali, alguma coisa assim, tá? Assim, ó, gente, já vou dizer para vocês. Teoricamente, a gente teria que infundir perfeitamente essas gotas. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Professor, errar por 1 gota vai dar tanta diferença? Às vezes não. Agora, se você errar 5 gotas, 10 gotas, aí sim. Aí você vai errar bastante. Se a gente estiver falando de, vamos lá, 5 gotas, né? 5 gotas por minuto, numa hora, você vai ter 300 gotas. 300 gotas dentro de um volume de 4 horas, né? São 1.200 gotas que foram erradas, né? Então, o tempo de infusão desse gotejamento vai estar completamente errado, né? Então, se você errar por 1 gota, meia gota, não vai fazer tanta diferença. Mas se você errar por mais de 5 gotas, aí sim, aí vai ter muita diferença no final. Entendeu isso ou não? Essa ideia aqui dos segundos? sim, entendi. Eu até vou anotar aqui no Talvez o caderno. Pablo já deva ter ensinado vocês até verificar sinais vitais assim. Conta 15 segundos e multiplica por 4. Ensinou ou não? Ninguém passou isso para vocês? Sim, não, sim, não. Eu acho que não. Alguém já falou que sim, ó. Não. Estranho. Enfim, mas vocês entenderam a lógica? Vai ficar com o Sim. reloginho contando 15 segundinhos.
o valor que deu ali, você multiplica por 4. Se tiver dentro do teu valor que você quer, beleza. Senão você vai ter que contar mais 15 segundos até você chegar no valor que você quer de gotejamento. Assim você poupa um pouco de tempo. Vamos lá. Número depois da vírgula. Sempre que for um número menor do que 5, você deixa o mesmo. E sempre que for um número acima de 5, você joga para cima, tá? E se for 5, você escolhe, porque você está na metade, tá? Tanto faz, para cima ou para baixo vai dar no mesmo, tá? Então vamos lá, vamos às 3 situações. Vamos dizer que deu 41,3. Para quanto que arredonda? 41,3. É menor que 5. Fica Deixa 41. 41. 41, perfeito, tá? Se você tem um número 41,6, arredonda para 42? 42, perfeito, tá? E se eu tenho 41,5, Daí fica ou 41 ou 42. tanto faz, perfeito, isso mesmo, tá? A ideia é essa, 41 ou 42 gotas barra minuto. Isso, tá? Aqui só está escrito para vocês isso, tá? Então, nada mais é do que isso. Se o número depois da vírgula for maior que 5, você arredonda para mais. Se for menor do que 5, você deixa ele o mesmo. Fica 41 daí no caso, né? E se for 5, exatamente 5, tanto faz. Para cima ou para baixo vai dar no mesmo. Tudo bem? Alguém não entendeu essa parte? Não? Nada? De boa? Vamos seguir. Até aí tudo bem. Beleza. Quando você tiver um equipo microgotas... Aqui faltou um G, ó, gente. Corrijam aí. O que deu com meus slides hoje? Tá. Será que eu peguei uma aula antiga e não vi? Se tiver assim no slide de vocês, vocês corrijam ali, por favor, tá? Porque eu não lembro se essa aula que eu peguei tá defasada, tá? Que droga, tem um monte de aula montada, eu devo ter pegado a aula errada. Mas enfim, tá? G é igual a volume dividido por tempo. Simples assim, para quando você tiver um cálculo de microgotas. Tá vendo que é mais fácil? Então, macrogotas você tem que fazer com vezes 3 aqui embaixo. E microgotas você não precisa fazer nada disso. Você só vai fazer volume dividido por tempo. Prático, né? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês vão fazer, tá? Vamos dizer que isso aqui, ó, tempo para horas, tá? Quando o tempo estiver em horas. Então vamos dizer que o médico quer fazer um volume de 100 ml, para correr em 5 horas. No equipo microgotas. Façam o cálculo aí. Zero? Estava olhando no meu WhatsApp aqui. Dá 20? Isso. Isto mesmo, 20. Por quê? Vamos lá. 100 dividido por 5. Vai ficar 20 gotas. Aí aqui é micro, né? Micro gotas barra minuto, tá? É isso, tá? Esse cálculo de microgotas é muito simples, né? Muito simples mesmo, não tem dificuldade. Só que, claro, essa fórmula para quando você tem o tempo em horas, tá? Vamos lá, mais um exemplo aqui prático para vocês, tá? O médico pediu aqui 400 ml de soro fisiológico a 0,9% para ser infundido em 4 horas, tá? Quantas microgotas serão infundidas por minuto para que esse volume seja feito no tempo correto?
Tá? Então você tem ali a fórmula volume dividido por tempo, gotas igual a volume dividido por tempo, e você tem aqui, então vamos lá, vamos checar, né, as informações. Volume. Cadê o volume? Vamos fazer em verdinho aqui, que nem eu fiz do outro. Volume, 400 ml. Tá aqui? Nossa, ficou gigante. Pera aí. Sai daí. Muito grande. Tá menor. 400. 400. Tempo, 4 horas. 4 horas. 4 horas. Divide 400 por 4, ficou 100 microgotas por minuto. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Tem bastante exemplo. E quando eu tiver o volume em minuto, o tempo em minutos, tá? Quando você tiver o tempo em minutos, a conta vai mudar da seguinte maneira. Para você não precisar fazer transformação de minutos para horas ou de horas para minutos, você pode fazer esse cálculo aqui, ó. É só uma fórmula, duas fórmulas a mais, mas é simples para decorar. Quando você tiver macrogotas, tá? Macrogotas vai ser volume vezes 20 dividido por tempo. Multiplica só o de cima e depois divide pelo tempo. Simples. E microgotas, volume vezes 20 dividido por tempo. Tá? Essa diferença do 20 para o 60, mesma coisa da fórmula lá do equipe macrogotas, quando você tem horas, que é vezes 3, né? Tempo vezes 3. É só por causa daquela regrinha. Lembram lá em cima, no começo, quando fala que uma gota da macrogotas equivalem a 3 microgotas? Então, pelo mesmo motivo, porque como muda o volume da gota em relação ao equipo, a fórmula também altera, tá? Então, vamos fazer um... Antes tem cálculo aqui para baixo. Ok, tá? Então, vamos pegar aqui. Então, volume vezes 20 dividido por tempo por equipo macrogotas, tá? E volume vezes 60 por equipo microgotas. Então, vamos fazer aqui? Anotem aí para vocês fazerem, daí eu volto a fórmula para vocês. 100 ml de Ringer lactato para ser infundido em 30 minutos. Calcule os dois, em macro e micro. Anotem e daí depois eu volto a fórmula ali para vocês fazerem. Pronto? Vamos montar o primeiro, cara. 100 vezes 20, que está na fórmula, macrogotas, dividido por 30. Multiplica primeiro de cima, 100 vezes 20 dá 2.000, é isso? 100 vezes 20, 2.000. 2.000 dividido por 30. Certo? Certo. Quanto é que vai dar isso? Quem fez aí? 66,6. E arredondando? 67. Isto. 67 gotas barra. Tá? Vou fazer o outro. 100 vezes 60 dividido por 30. Vezes 60 dá 6.000. 6.000 dividido por
0,30. Quanto que vai dar isso? 200 gotas. 200 microgotas por minuto, né? Tá? Alguém não entendeu? Alguém não compreendeu? Essas duas fórmulas? Gente, qual que é a lógica disso? Vamos tirar a prova real? Se eu tenho o equipo macrogotas equivalendo a 3 vezes desculpa, uma gota do macrogotas equivalem a 3 microgotas, então sempre as microgotas vão dar um número superior, né? Vamos tirar a prova real disso? Vamos fazer aqui, ó. 67 vezes 3, para saber se está certo. 67 vezes 3, 201. Quanto que deu aqui de microgotas mesmo? 200. Olha o nosso número aqui, ó. 201. Erramos por uma gotinha, mas é que nem eu falei para vocês antes, né? Mas tá vendo? A gente só errou essa gota por causa do arredondamento aqui, mas tem que arredondar, não tem o que fazer. Mas vocês viram como tá certo? Como é por causa dessa situação física, né? Daí eu tô falando da situação física mesmo, da macrogota em relação ao equipo mesmo, né? Ela equivaleu a uma gota muito maior do que a gota do equipo microgotas. Tudo bem? Aqui eu só fiz para a gente tirar a prova real, para a gente saber se estava certo. Tá? Esse cálculo aqui não precisa. Tranquilo, gente? Achando que vocês Sim, tranquilo. Achando que vocês estão perdidos. Estão perdidos ou Não, não? pedido não. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos fazer alguns exercícios? Deixa eu vou apagar esse aqui de baixo. Peraí. Vou deixar só a fórmula para vocês. Pronto. Façam esse daí. Rapidinho, daí a gente já faz a prova real. Esse é o tempo em horas, né? Ó. Tempo em horas. Não esqueçam disso. Para horas é uma fórmula, para minutos é outra fórmula. Para macrogotas deu quanto? Macrogotas deu 25. 25. Já arredondaram ou deu esse número certo? Sim, deu arredondado, 25, o meu. E para micro, 75? 75 microgotas. Isso aí. Tranquilo? Sim, tranquilo. O cálculo está aqui, ó. É fácil, né, gente? Vocês viram como é tranquilo, né? É só Difícil na hora substituir da na prova, fórmula. professor. Oi? Difícil é na hora da prova. Não, você vai ver que é fácil. Eu vou passar os exercícios para vocês treinarem. Vamos lá, mais um para vocês treinarem, então. 400 ml para ser infundido em 5 horas. Gente, tem gente que tá pensando assim, professor, mas não existe soro de 400 ml. Concordam? Não existe soro de 400 ml. Você tem soro de 50, 100, 250, 500, 1.000 e 2.000 ml. São os volumes de soro que você tem. Ontem, em estágio, nós estávamos em estágio e o médico pediu 360 ml de soro para infundir na criança. Quando acontece esse tipo de situação, qual a lógica? Se eu não tenho um soro de 400 ml, vamos lá, quem adivinha? Qual é a lógica? Ó, eu tenho soro de 50. Tem que juntar os frascos, né? Sim.
500 e 2.000. O que eu tenho que fazer? Qual é o soro que está mais perto? Vamos lá, aulinha de matemática. Qual que está mais perto do 400? Vamos? De 500, né? 500. 500! Oxa! E aí, o que eu tenho que fazer? Tira 100. Tira 100 ml. Exatamente. Você vai pegar um soro de 500 e vai tirar 100 ml, vai jogar fora. Joga fora 100 ml e vai infundir 400 ml no paciente. Entenderam? É isso que a gente faz. Tá? E isso vai acontecer com frequência, principalmente se você trabalhar com pediatria. Tá? Então, ontem mesmo em estágio aconteceu isso. Então, só para dizer para vocês aí, para alguns não ficarem pensando, mas isso aqui não existe. Existe, tá? Essa possibilidade existe. Então, façam aí. 400 ml para correr em 5 horas. Agora eu não vou dar a fórmula. Agora vocês têm que saber a fórmula de cabeça. O meu deu 80 microgotas por minuto. E a outra continha deu 27 macrogotas por minuto. Deixa eu ver. Vamos lá. Já fez assim de cara? Nossa. Eu já Rápido, fiz. hein? Eu também deu isso. Então vamos lá. 400 ml para ser infundido em 5 horas. Então nós temos 400 ml. Cadê o risquinho? Dividido por 5 vezes 3. 500 dividido. Quanto que deu? Não vou fazer o cálculo. Tá bom, ninguém vai falar. Deu. 26,6. Ah, eu ia falar, mas tudo bem. Quanto que fica? Fica 27? 7. Perfeito. 27 gotas barra minuto. Isso no equipo macro. E se for no equipo Isso. microgotas, é mais fácil ainda. Moleza, né? 400 dividido por 15. 5. Eu, 5. 5, eu leio 15 lá embaixo. Que vai dar? 80 microgotas por minuto. 80 já arredondado ou deu assim direto? Redondo. Meu Deus, redondo. 80 micro. 80. GTS barra minuto. Tranquilo? Demais, né? É gostoso até de fazer esses cálculos, gente. É bom de fazer cálculo de gotejamento. Não sei porquê, mas é gostoso. Alguém tá com dificuldade, gente? Por favor, sinalize se tiver com dificuldade, se não estiver entendendo. A minha dificuldade é decorar a fórmula só, professor. Mas é facinho, cara. Você vai ver que você vai fazer os cálculos ali, você vai ficar de cara até com você mesmo, assim, porque Dá pra levar colinha na hora da prova da fórmula? claro que não. Ah. Só que se eu fizer online, eu não tenho como controlar isso de vocês, mas enfim. Tomara que seja em sala. Vamos lá. Prescrição é 100 ml para ser infundido em 30 minutos. Tá aqui, ó. Agora nós temos a fórmula em minutos. Tá aqui a fórmula em minutos para macro e para micro. Façam ali. Esse a gente já fez, não fez? 100 ml por 30? Já fizemos, eu acho, né? Já, foi lá no começo. Vamos mudar então. Vamos fazer outro número aqui. Vamos fazer 250, pode ser? 250 ml? 250 para ser infundido em 30 minutos. São 500 microgotas por minuto
E 167 arredondado, macrogotas por minuto. 167 e 500. Bom, vamos fazer aqui para nós deixar registrado. 250 vezes 20. Isso é da fórmula, não sai. Dividido por 30. 250 vezes 20, 5.000. 5.000 dividido por 30. R$166,6. O 6 está perseguindo nós, né? Vamos arredondar para 166,7. O número depois da vírgula é maior que 5. 167 por minuto. Nós temos aqui para o macrogotas. Tranquilo? Todo mundo chegou nesse resultado, né? Vamos para o outro? O outro é volume vezes 60. Então vai ficar... Não era 100, é 250 vezes 60 dividido por 30. 250 vezes 60, 15.000. Professora, eu posso fazer uma pergunta? Pode falar. Obrigada, professor. Nada, imagina. Dividido por 30. Deu 500 gotas bem certinho, né? 500 microgotas. Aí, gente, vem aquele negócio, né? Você já imaginou ter que ficar contando 500 microgotas no equipo? Então, o que é mais fácil? Não é mais fácil eu pegar 500 e dividir por 4 e contar 125 em 15 segundos? E vocês vão ver que vai ser rápido. 125 gotas em 15 segundos é rápido, tá? Então, isso aqui é uma forma. Já vou dizer para vocês, tá? Se acontecesse de uma situação como essa, de o médico pedir uma solução de 100 ml para correr em 30 minutos num equipo microgotas, ou mesmo num equipo macro, se ele quer determinados exatamente 30 minutos, nem sempre isso vai acontecer no equipe microgotas, tá? No equipe microgotas, provavelmente vocês vão ter que usar uma bomba de infusão, tá? Porque provavelmente é uma medicação muito minuciosa para ser administrada. E aí na bomba de infusão ela faz esse controle correto. Só que você vai precisar fazer o cálculo para colocar essa informação na bomba. Senão você não vai conseguir colocar a bomba para funcionar corretamente, tá? Vamos mais um? Soro glicosado a 5%, 200 ml para ser infundido em 50 minutos. Agora eu não vou passar fome. Faço nos dois. Macro e micro. E aí, deu boa? Então vamos lá. Sim. 200 ml vezes 20 dividido por 50. Vamos lá. 200 vezes 20. 4.000. 4.000 dividido por 50. 80 gotas para microgotas. É isso?
E se for Isso. na outra fórmula, 200 vezes 60 dividido por 200 vezes 60, 12.000. Dividido por 50. 240. Tudo bem? Alguém não chegou nesse número? Alguém se perdeu? Tranquilo, né? Tranquilo ou não? Sim, tranquilo. Sim. Então, beleza. Deixa eu ver que eu acho que acabou. Acabou essa parte. Vamos lá, gente. Essa parte aqui que eu quero passar para vocês. Antes da gente pegar os cálculos avançados, isso aqui eu preciso passar para vocês. Todo mundo tá vendo? Soro, tá? Nós falamos em gotejamento, mas a gente precisa entender o que é um soro, tá? Soro, então, ele é uma solução que o médico vai pedir para a gente poder fazer. Existem 3 tipos de soroterapia que podem ser solicitados por um médico, tá? As soluções, elas vão ser divididas em soluções isotônicas, soluções hipertônicas e soluções hipotônicas. Qual que é a ideia dessas soluções? A finalidade, na verdade, ela é hidratar, alimentar, curar, servir de solvente ou diluente de medicações, tá? Podem servir para fazer compressas oculares, compressas de qualquer tipo de situação, tá? E um monte de outras finalidades. Quando o médico determina a função dessas soluções, iso, hiper ou hipotônica, ele vai tomar essa decisão de acordo com o estado que o paciente se encontra. E isso vai ser de acordo com o nível de solução plasmática que ele tem no organismo. Tem a ver com o pH do paciente, tá? O pH sanguíneo do paciente. Qual que é o pH sanguíneo do paciente? Em torno de 7,44, tá? Mais ou menos. Esse é o pH humano. Então, o que o médico pode ter de situação? Ele pode, às vezes, querer que você faça uma solução isotônica, ou seja, uma solução que não vai alterar o pH sanguíneo, que vai manter a mesma quantidade e vai ter um controle dessa situação plasmática do paciente. Ou ele pode solicitar uma solução hipertônica, que vai fazer com que esse pH aumente, porque o pH pode estar mais baixo do que 7,44. Ou ele pode fazer uma solução hipotônica, fazendo com que esse pH volte a normalizar, porque esse pH poderia estar mais ácido, e aí ele pode solicitar uma solução hipotônica. Professor, eu preciso saber disso, eu preciso ter certeza qual é a solução hipotônica, hipertônica, isotônica? Não, tá? Isso aqui é a título de conhecimento nosso, para a gente saber os motivos que levam o médico a fazer, às vezes, aqueles controles de eletrólitos, por exemplo, para 12 horas, 24 horas, né? E a gente, às vezes, não entende por que tem que ser tão minucioso a administração desses eletrólitos ou dessas soluções. A ideia é justamente por conta do controle do estado em que se encontra o paciente, tá? Então, nós da enfermagem não precisamos, logicamente, saber tudo isso, mas saber na hora, né, ter certeza disso, né? Mas a gente precisa ter esse conhecimento dessas informações, tá? Vamos lá. Então a gente tem... aqui já está explicadinho no slide aqui para vocês não precisarem anotar nem decorar. Está no slide.
Aí nós vamos ter o seguinte. Meu Deus. Gata, para de pisar no teclado. Nós temos aqui as situações. Os soros, eles vêm assim, ó. Soro glicosado, 5%, 10%. Soro fisiológico, 0,9%. Soro glicofisiológico, que é o soro de glicose com solução fisiológica junto, ele pode ter com 0,9% de soro fisiológico, mais 5% de soro glicosado dentro do próprio soro, ou seja, vai ter açúcar e sal dentro do próprio soro. Você tem o soro Ringer lactato, que é um expansor plasmático, né, que ele pode ter na proporção dele. Você tem ainda soros, né, que vão variar desde 10 ml, que são as ampolinhas, 20 ml também ampolas, ou frascos, né, como eu mostrei para vocês agora na aula, né, de 100, 250, 500, 1000 e até 2000 ml, mas é mais difícil, tá? Então essas são as soluções padrão que a gente tem. O que acontece é que a gente pode ter, às vezes, aumento dessas concentrações, dessas soluções de dentro do soro, para chegar a uma determinada situação, a um determinado volume diferente do que aquele que o frasco do soro tem, do que aquele que o medicamento tem do que a gente tem na nossa unidade, tá? Aí eu preciso que vocês prestem atenção nessa informação, tá? Como é que a gente precisa começar a compreender essas informações? Quando vocês pegarem um soro glicosado, que ele tem essa informação aqui, ó. O soro glicosado na embalagem, ele vai ter essa informação aqui, ó. Soro glicosado 5%. Quando tiver essa informação aqui, soro glicosado 5%, significa o quê? Toda vez que você lê 5%, você está lendo isso aqui, ó. Você tem 5 gramas a cada 100 ml. Lembrando que nós estamos falando de soro, tá? Como nós estamos falando de soro, é essa informação aqui. Se eu tenho um frasco que na embalagem está dizendo 5%, esse 5% está dizendo o seguinte: a cada 100 ml de soro, ele tem 5 gramas de glicose ali dentro daquele soro. Quando na embalagem vier dizendo que tem 10% de soro glicosado, está dizendo naquela informação que a cada 100 ml você tem 100 gramas de glicose. Quando tiver na situação falando tem 15%, você está dizendo que tem 15 gramas a cada 100 ml. Quando estiver dizendo ali que tem 0,9%, está dizendo que tem 0,9 gramas a cada 100 ml. Se no soro tivesse escrito, seguindo a mesma lógica, 20% de alguma solução, seria o mesmo que eu dizer que tem o quê? Vamos ver quem está prestando atenção. 20% a cada 100 ml? Não, 20 o quê? Gramas. 20 gramas, isso. 20 gramas a cada 100 ml. Se eu tivesse, vamos lá, outro número, 25%. 25 gramas a cada 100 ml. Perfeito, 25 gramas a cada 100 ml. Gente, isso aqui é uma base de cálculo para tudo que a gente quiser fazer para saber quanto que tem em gramas no total de uma solução usando a regra de 3. Lembra da regrinha de 3 que a gente já fez em todos os outros cálculos? Para os cálculos simples, para os cálculos de penicilina, a gente usou a regrinha de 3. Então vamos usar uma regrinha de 3 para a gente fazer um cálculo rápido aqui? Vamos pegar o soro mais comum que a gente tem. Deixa eu ver se não tem esse cálculo aqui, ó. Tem aqui, ó. O soro fisiológico, tá? Soro fisiológico significa, quando eu falar soro fisiológico, gente,
É um soro que tem uma porcentagem de sal dentro dele. E aí, na embalagem, tem assim, ó, 0,9% de cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio nada mais é do que o sal, tá? A gente está falando que tem sal dentro desse sal. Seria uma água com sal, tá? Isso que é um soro fisiológico. Aí a gente tem aquela informação aqui, ó. Vamos lá? 0,9% significa o que mesmo? 0,9 gramas. Gramas. Gramas a cada 100 ml. ml. Perfeito. Só que esse nosso soro tem 500 ml. Tá vendo aqui? Tá vendo que ele tem 500 ml? Se eu quiser descobrir quanto que ele tem nesse soro inteiro de sal, tá? Eu quero saber quanto que tem no total. Aonde vai essa informação do 500 ml? Pra gente jogar na regrinha de 3. Debaixo do 100. Isso. Só isso que a gente precisa saber. E aqui vai o que mesmo? X. X. Façam o cálculo dessa situação aqui. — 4,5 gramas. Isso. Tá? A gente descobriu. Vamos fazer o cálculo inteiro aqui para deixar registrado. Vou ter que fazer na minha calculadora aqui. Multiplicar cruzado, vai ficar 100x, lembram? Igual 0,900? Não. 500, 450, 900 é para mim. X igual 450 dividido por 100. 100. quanto que deu? X igual 4 gramas. O que a gente acabou de descobrir aqui? Que num soro fisiológico a 0,9%, mas que o volume total desse soro tem 500 ml, se a gente quiser saber quanto de sal tem dentro dele, eu faço essa regrinha aqui, ó, usando essa informação do porcento aqui, eu descobri que tem 4,5 gramas num soro de 500 ml. Tá? Tudo bem? Sim. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu quisesse, agora vamos pensar numa lógica. Se eu quisesse que o soro tivesse 37,5 gramas de cloreto de sódio, como que eu conseguiria fazer esse cálculo? Se eu sei que um soro de 500 ml tem 4,5 gramas, quanto eu precisaria acrescentar a mais disso? Já está aqui a informação. Eu precisaria acrescentar 33 gramas de cloreto de sódio dentro desse soro de 500 para chegar em 37,5. Ficou claro essa informação? Entenderam essa lógica, gente? Não. Vamos lá, vamos explicar de novo aqui, ó. Vamos dizer que a gente quisesse que o nosso soro, aqui, ó, esse soro de 500 ml, ele tivesse 37,5 gramas de sal. 37,5 gramas de cloreto de sódio. Quanto que ele tem já lá dentro? Tá aqui, ó. A gente acabou de fazer. Não tem 4,5? Tem, né? A gente fez aqui, ó. Soro de 500 a 0,9% de cloreto de sódio. Aqui, ó. Mesma informação, ó. Cloreto de sódio, que é o sal. Tá? Como é que eu faço para saber quanto que eu vou ter que acrescentar de sal ali dentro, tá? De cloreto de sódio, aliás, tá? Eu vou pegar 37,5, que é o que eu queria, né? Antes eu queria 37,5, menos o que já tem no soro. Quanto que já tem no soro? 4,5. 4,5. Quanto que dá? 33. 33 gramas.
Então, se eu quisesse deixar esse soro de 500 ml com 37,5 gramas de cloreto de sódio, eu teria que acrescentar 33 gramas de cloreto de sódio para que ele virasse um soro de 500 ml com 37 gramas e meio de cloreto de sódio e não mais aqueles 4,5 que é o original. Entenderam agora? Ficou um pouco mais claro? Sim. Ficou um pouco mais claro? Então é uma conta aqui de subtração, né? A gente tem que diminuir o valor que está aqui pelo que a gente já tem, né? O quanto está prescrito pelo que a gente já tem no soro. Então, qual que é o segredo dessa informação aqui? O segredo dessa informação está nesse primeiro soro aqui, ó. Tudo bem? Então, esse primeiro soro a gente precisa saber quanto que ele tem nessa situação. Então, não tem segredo. Qual é a primeira situação que a gente tem? Aqui. Quando eu tiver essa informação, 0,9%, toda vez que tiver essa informação de porcento, significa que ele está dizendo que tem 0,9 gramas a cada 100 ml. Tá? Indiferente se o soro tiver, por exemplo, vou dar um exemplozinho clássico para vocês aqui. Vamos lá. Um sorinho de 10 ml. 10 ml. A 0,9% de cloreto de sódio. Quanto que ele tem no total dele? Conseguem fazer? Usando essa informação do porcento? Vamos ver quem consegue. Quem já matou a charada aqui. E aí? 0,9 a cada 100 e 10 ml. 0,09? 0,9 deu? 0,09? Eu não sei, não fiz ainda. Vamos lá. A nossa informação que a gente tem é que 0,9 gramas a cada 100 ml. Essa é a nossa primeira informação. A gente não sabe quanto tem na ampola de... É assim que você fez? Vou fazer direto aqui. Na verdade, eu não fiz a conta, eu fui meio pela lógica. Pode ir pela lógica. Tem que fazer a conta da regra de 3, senão vocês sempre vão errar. Porque depois as contas vão ficar bem compridas, tá? Mas aqui vai dar 0,09. O que tem 0,09? Gramas nesse frasco de 10 ml. Entenderam? Tudo bem? Esse é aquele cloretinho que a gente fala, né? A gente apelidou ele de cloretinho. É uma ampolinha de 10 ml de cloreto de sódio que a gente usa para diluir as medicações. Que a gente usa para fazer quando vai fazer hidrocortisona, quando vai fazer a penicilina, quando vai fazer as medicações que são em pó, a gente tem que usar um cloreto de sódio, que é um sorinho, né? A gente usa aquela ampolinha. São ampolinhas de 10 ml a 0,9% de cloreto de sódio. E ela vai ter 0,09 gramas de cloreto de sódio, ou seja, de sal dentro dessas ampolinhas. Então é uma quantidade pequena, relativamente pequena. É isso aqui, ó. Um soro grande teria isso, soro de 500, de 1000 ml, né? Seria um sorão grande. E a gente queria saber o quanto que tinha de sal aqui dentro, ó, tá vendo? A informação veio escrita aqui, ó. Olha aqui a informação que eu passei para vocês. Cloreto de sódio a 0,9%. O que significa aqui mesmo? Que a cada 100 ml eu tenho 0,9 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio. Tá? Simples. Simples assim.
E aqui, ó, olha a diferença. Ampola de 10 ml e ela tem 20% de cloreto de sódio. Vocês estão vendo que ela tem uma tarjinha vermelha em cima do 10 ml? Por quê? Significa que aqui já tem uma quantidade grande. Significa que a cada 100 ml eu tenho 20 gramas, né, de cloreto de sódio. Né? Então, seria o mesmo que, vamos fazer a conta rápida aqui, vai dar... Vai dar 2 gramas. 2 gramas em cada ampolinha dessa daqui tem 2 gramas de sal. 2 gramas de sal. Gente, 2 gramas de sal a gente usa na nossa comida, às vezes, para fazer o nosso arroz, nosso feijão. Estão percebendo a quantidade que é grande? Tá? Então, aqui, ó, muito cuidado nessas situações, nessas informações. Isso aqui pode acontecer um erro gravíssimo. Só para vocês terem uma noção, essa bendita ampolinha de 20% de cloreto de sódio, 10 ml, ela é a mesma ampolinha, ou seja, é uma das ampolas que é utilizada para as injeções letais, para aqueles criminosos que são condenados à morte por injeção letal, que só tem em alguns países. Essa é uma das medicações que vão ser administradas. E esse gato aí da Fran? Ele quer estudar comigo, professor. A minha também estava aqui se esfregando aqui para eu dar comida para ela. Aqui, ele quer pegar meu lápis. Viram a importância, gente, da gente entender essa proporção aqui? Dos 20% ou do 0,9%? Isso aqui pode matar o paciente, tá? Se você pegar uma ampola dessas de 10 ml e administrar via endovenosa, não todos os pacientes vão morrer, mas uma criança, por exemplo, mata. Ou um adulto com comorbidades também pode matar uma ampola dessas, tá? Então, muito cuidado, tá? Isso aqui pode provocar uma parada cardíaca no paciente. Gente, aqui estão os cálculos feitos para vocês.